O Grupo Cirquinho do Revirado, ele nasceu em 1997, quando eu e a Ionara, casados na época, tinha uma vida... Na época até hoje também. Até hoje. Tínhamos uma vida aparentemente normal e resolvemos comprar um mini circo e sair viajando e apresentando teatro de bonecos. Dentro desse circo tinha um boneco que se chamava Revirado e ele revirava as histórias. Ele pegava os clássicos da literatura infantil e revirava, contava as histórias da forma dele. Por isso o nome Cirquinho do Revirado. Nesse circo a gente ficou de 97 até 2001 apresentando dentro desse circo, circulando. Esse circo era tão pequeno que eu e a Ionara conseguíamos montar sozinha. Ele tinha 10 metros de diâmetro e a gente fazia teatro de bonecos dentro desse circo. Então ele tinha uma semi-arena com arquibancadas, cadeirinhas para as crianças menores. E, então do lado de cada mastro a gente estendia uma tapadeira e fazia teatro de fantoches, de luva. E ali a gente ficou correndo de praça em praça. A gente chegava numa praça, montava e a produção acontecia com as escolas ao redor da praça. Né? Então, a gente, aos poucos, foi aprendendo também como produzir teatro, né? Inclusive, em algumas escolas, a gente acabava montando dentro da escola também. Dentro da quadra, né? Da quadra. A gente chegava a apresentar por ano em torno de 400 apresentações. A gente fazia dentro desse circo, que era um circo que cabia 150 crianças, 200 crianças no máximo, distribuída dentro desse circo. E sempre com uma proposta de popularizar esse teatro que a gente acreditava. Nós somos do interior, nós somos de Criciúma, uma cidade que não tinha nenhuma tradição de teatro na época, e nós resolvemos viver dessa arte, né? É possível, de fato, viver de teatro, é possível fazer teatro. E a gente acreditou nessa ideia e começamos a circular. E nessa época a gente estava experimentando realmente assim de tudo, como que seria produzir isso. Então, horas a gente vivia de bilheteria, as pessoas, nós num domingo à tarde a gente saía pelas praças catando público para o espetáculo das 4 horas da tarde. Então isso era viver de bilheteria para nós, né? E horas a gente fechava com escolas, então já tinha garantido, ó, segunda-feira tem a escola tal, que é antes do recreio um espetáculo, depois do recreio outro espetáculo. Daí à tarde de novo, antes do recreio um espetáculo, depois do recreio outro espetáculo. Então assim a gente fechava a semana. Daí no sábado e domingo a gente abria de novo para bilheteria, para as praças, onde os pais levavam as crianças para brincar na areia, no parquinho, e também tinha o cirquinho ali para fazer o teatro de boneco. A gente ficou com esse circo trabalhando dentro dele e a gente experimentava também outras coisas, porque eu e a Ionara viemos dos movimentos sociais, né? Grupo de jovens, pastoral de juventude, sindicatos. Então a gente já fazia teatro, né? Nas igrejas. Eu já fui muito crucificado como Jesus Cristo. Já levou muita chicotada nas costas, não é só agora no Júlia, não. Com o espetáculo então a gente já vinha com essa relação de trabalhar com bastante 20 mil público. pessoas, 20 mil pessoas. E a gente já fazia esse teatro de rua sem saber que o que a gente estava fazendo era o teatro de rua. Então, com o cirquinho do Revirado, com a lona do circo, deu também para nós um jogo muito legal de estar o tempo todo na rua. Mesmo dentro de uma lona, que aparentemente parece que é fechado, não era, porque era na rua o tempo todo. A nossa proposta era uma interação com a plateia, justamente com aquilo que a plateia também respondia, né? Então, era um jogo muito direto com a plateia. Daí, quando foi em 2001, a gente já pode pular, eu acho, para 2001, a gente ganhou um edital da Funarte, que foi o Encena Brasil, isso foi em 2000. E a gente montou em 2001 o espetáculo Amor por Anexins, que é um espetáculo com pernas de pau. Inclusive, a gente aprendeu a andar de perna de pau, uma história interessante, que a gente precisava ir para um festival de teatro, porque de boneco, lá em Canela. Como a nossa formação é autodidata, a gente fez oficina de tudo que se imagina. Então, a gente fez muitas oficinas. Saiu um festival lá, a gente diz, vamos para aquele festival, porque aquele festival vai ter uma oficina de máscara. Tem outro festival, tem oficina de teatro de boneco lá. E a gente ficava pipocando de festival em festival para também aprender, né? E a história da gente ir para esse festival, nós precisamos de uma grana
para ao menos o combustível do carro. E fomos pedir um patrocínio no posto de combustível, o cara, não, eu dou para vocês, e vocês podem fazer uma panfletagem aqui. Vocês são de circo, vocês andam de perna de pau. De circo, só porque nós tinha a loninha do circo de teatro. E daí nós, claro, a gente sempre andou de perna de pau. Né? Nunca andamos de perna de pau. E daí chegamos em casa, vamos ter que treinar a perna de pau. E a gente tinha daquelas pernas de pau de recreação, a gente cerrou. Ele deu quantos? Ele deu 2 tanques de combustível, um para ir e um para voltar. Enfim. Mas a gente tinha que fazer essa contrapartida, tinha que ficar de perna de pau na frente do posto de combustível. Daí a gente se amarrou na perna de pau. Isso lá em 98. A gente se grudou na parede e ficamos na parede igual 2 lagartixas, até dizer, bem, agora eu não vou morrer, eu posso sair andando. E, claro, a gente fez o trabalho, inclusive fomos para esse festival já com as pernas de pau e andamos, foi um sucesso. Participamos do desfile de bonecos de Canela em cima de pernas de pau. Então, dali de 98 até 2001, a gente já tinha quantos, faz a conta? 4 anos? Foi. 5 anos. Não, 98, 99... 2000, 2001, 3 aninhos. Então, a gente montou o Amor por Anexins, que era uma proposta já que a gente já tinha engavetado e a gente sabia que queria montar Amor por Anexins na rua, com pernas de pau, que teria uma estrutura. E a gente só chamou o Lorival Andrade para dirigir a cena. A gente se encantou também com o texto, porque a minha mãe ela dizia muitos ditados populares. E no Amor por Anexins são ditos populares, provérbios. Então, são 128 ditados populares ao longo do espetáculo. E isso na rua nos parecia uma coisa interessante, isso vai dar jogo, sabe? A gente pensava, isso é um pretexto para a gente estar na rua. Então, foi muito legal que, depois de um tempo do espetáculo ter estreado, a gente ganhou um ritmo que a gente consegue distanciar o espetáculo, o texto que a gente está dando e parar e intervir com alguma coisa que aconteceu e, de repente, já voltar para o texto. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que não nasceu somente na montagem do Anexins, mas já nasceu lá em 97, quando a gente fazia teatro de bonecos. Fazer teatro. Então, tem gente que diz, mas vocês são um grupo específico de teatro de rua? Não. Nós trabalhamos com várias linguagens, trabalhamos com bonecos, nós temos espetáculo de sala, nós temos espetáculo para criança, que é para lugares alternativos, que poderia ser apresentado nesse palco, como também poderia ser apresentado ali fora, num corredor. Ou na rua. Ou na rua. Então, a gente trabalha com vários tipos de linguagem, mas a rua nos encanta muito, sim. Inclusive, nós estamos no palco giratório com Júlia, que é um espetáculo de rua, e com um repertório, que é esse que o Reveraldo acabou de falar, que é o Amor por Anexins, que a gente tem há 12 anos quase, vai fazer 12 anos em dezembro. Então, é um espetáculo que a gente nunca pensou em abandoná-lo, encaixotá-lo, porque tá aqui com a gente o tempo todo, a gente o tempo todo produz o Amor por Anexins também, porque a gente adora estar na rua. Claro. Então, a gente ganhou um edital Da Miriam Muniz? Do Miriam Muniz, que é para manutenção do grupo. Em 2010, né? E nesse edital de manutenção tinha lá que a gente ia fazer uma oficina de circo, que a gente ia fazer uma oficina de bufão e a outra oficina de música. São 3 oficinas que estavam dentro desse projeto. Daí a gente fez a oficina de bufão, paralelo a isso, a gente estava na pesquisa da montagem de Júlia. Então, não foi pensado para a Júlia, foi pensado para nós, enquanto experiência artística, para trazer mais gás para dentro do grupo. Faz tempo que a gente não faz uma oficina, vamos mandar esse edital, fomos aprovados, então tá. Daí a Tatiana Cardoso, de Porto Alegre, veio e fez uma semana de oficina para a gente de bufonaria. E foi aí que a gente conheceu de mais perto o que é o bufão. Apesar de que tem muita gente que falava que a gente era meio bufão, assim, nas coisas que a gente sempre fez, assim, a gente tinha uma pegada mais do bufão do que do palhaço. É porque essa história do palhaço, aquele ser, coraçãozinho, a gente nunca gostou muito, a gente acha que
tem uma série de restrições quanto a isso, não é? Então, é possível ser palhaço, sim, dentro da gente também existe um lado malvado que também é engraçado, que também é grotesco, mas que a minha mãe era bufona, né? Apesar de ser uma pessoa super dócil em determinados momentos, mas em outros momentos ela... A primeira frase que ela falou quando a gente se conheceu... Isso eles não vão botar. Se eles quiserem botar, eles botam. Primeira frase que ela falou quando me conheceu, eu cheguei na casa dela, ela olhou bem pra mim, ela disse, olha aqui, ó, quando o pau tá duro, o juízo tá no cu. Essa frase eu nunca vou esquecer. Isso é totalmente bufão. Então, assim, queira ou não, a gente já tinha essa... As pessoas já comentavam assim que a nossa comédia, o jogo que eu e ele fazemos um com o outro, propõe em vários momentos um pouco dessa coisa grotesca que o bufão tem. Apesar de que no espetáculo ele encontra também o lirismo do palhaço e o grotesco do bufão, né? Então ele caminha por essas duas vias, né? Dizer que o espetáculo Júlia é um espetáculo somente de bufão, não. É um espetáculo que ele horas as pessoas dizem, poxa, mas isso é muito lirismo, é muito poético isso. E encontrar a poesia no grotesco também é um desafio, principalmente a gente que está na rua e está lidando com um assunto tão delicado. Com o grotesco da rua também. Tão delicado que é duas pessoas que vivem às margens, né? Que são excluídos de uma sociedade. E de que forma que essas pessoas conseguem essa comicidade e conseguem dialogar entre eles também de uma forma tão carinhosa, né? Trazer o riso para aquilo que é trágico, né? Exato. Também. Então, por isso que foi muito legal que essa oficina depois veio a calhar, né? Porque daí, quando a gente já estava andando na pesquisa de Júlia, mas a gente ainda não sabia que a gente ia fazer bufão. A gente sabia que nós tínhamos um tema central que era a roda. Tudo que circula, tudo que girava. Dali a gente começou a pesquisar, ler muitos livros e ir à exposição. E eu comecei a fazer dança cigana, depois dança circular sagrada. E comecei a usar saia. E era uma pesquisa que partiu mais da minha querela, assim. Eu queria fazer isso, né? E daí o Reveraldo foi embarcando junto na pesquisa. Então teve toda uma história que aconteceu para a gente chegar no bufão. Antes do bufão, a gente pesquisou a ciganagem também com Lorival Andrade. Quando a gente chegou no bufão, a gente pensou assim, não, então vamos falar de todo mundo que anda, dos andarilhos, né? Não é só do cigano, é dos que andam, dos que estão fora do quadrado, né? Fora daquilo que é padronizado. Eles estão fora do eixo, né? Estão lá na margem e estão andando, vagando pelo mundo, vivendo um dia de cada vez. Foi aí que a gente descobre o bufão na montagem de Júlia. Claro que a gente já tinha descoberto antes, mas na montagem de Júlia o bufão chegou aí, que ele é excluído até dos excluídos. Olha, para nós assim está sendo... Isso tudo é mágico para nós, né? O palco giratório sempre foi um sonho para nós, né? O palco giratório nasceu em 97, nós também em 97, e a gente, quando conheceu o palco giratório, a ideia, a gente disse, um dia a gente vai fazer o palco giratório. E fazer com Júlia, fazer com Júlia, eu acho que foi o que há. Quando a gente montou Júlia, a preocupação, não existia, a princípio, nenhuma preocupação se o público iria ficar puto da cara, se o público iria entender. Porque não existe o politicamente correto, né, no espetáculo. O que a gente queria justamente é levar a arte, que as pessoas entendessem que é possível poesia, é possível arte no grotesco, né? E a partir daí a gente vamos encarar isso e pronto. E nunca foi uma preocupação nossa daquilo que está sendo dito. Muita gente fica na dúvida se é teatro que está acontecendo ou se é verdade. E aí é que mora o perigo, porque é um risco que a gente corre. Já sim, aconteceu as pessoas ficarem incomodadas, incomodadas assim, e ter que se retirar. Enfim, é a rua, né? A rua é um ambiente democrático, o sol é para todos, né? Mas na maioria das vezes é super bem recebido, o povo ri, faz de conta que é mentira, mesmo sabendo que é verdade, que existe aquilo, mas a maioria, em geral, assim, de norte a sul, que a gente pode ter esse parâmetro que é muito, muito forte no palco giratório, é esse parâmetro de público. Teve um dia que a gente estava fazendo no Recife,
no outro dia em Porto Alegre. É muito louco, assim, ó, a diferença não de público, porque o público é sempre o mesmo, porém o calor de um, o outro age de uma forma um pouquinho mais tímida, porque não tem a coisa do sol. Eu acho que é isso também, a gente pôde brincar um pouco com essa coisa da energia, aonde o sol bate mais, as pessoas chegam mais fácil, sentam mais fácil no chão, estão mais à vontade com a rua, não tem medo de andarilho, não tem medo de mendigo. E em outros lugares, e não necessariamente só no sul, mas outros lugares são mais frios, tipo, será que eu posso chegar? Eu estou gostando, mas será que eu devo gostar? Né? Tem isso assim, se ninguém está rindo e eu quero rir, será que eu posso rir mesmo se ninguém está rindo? Tem uma história que teve um senhor que chegou para nós e falou, isso é teatro? Daí, isso é teatro? Ele assim, eu nunca assisti teatro na vida, mas isso é teatro porque eu fiquei com vontade de matar vocês, eu fiquei com vontade de abraçar vocês, eu fiquei com vontade de levar vocês para casa, eu tive nojo, eu tive alegrias, eu tive muita tristeza, eu chorei, eu ri. Isso é teatro? Isso é teatro. Então eu quero teatro na minha vida, eu quero assistir muito teatro. E eu espero que todos os teatros façam isso que vocês fizeram comigo, que os outros também possam me remeter a esses diversos níveis de energia, esses diversos níveis de medo, de sentimentos. Eu acho que é a função do teatro também, de comunicar e, de certa forma, incomodar as pessoas, né? Que ele acaba fazendo um papel social também, não só cultural. Foi muito rico o palco giratório, a gente teve experiências riquíssimas, assim, na Bahia a gente fez espetáculo para os moradores de rua, que pegam restos de comida do restaurante para alimentar os cachorros deles. É lindo, assim, e eles disseram, que legal ter vocês aqui na nossa casa, ali é a nossa piscina, apontando para o mar. O banheiro, eles mostraram uma marquisa, assim, que eles iam lá embaixo, lá que era uma marquisa catinguenta de xixi, que eles mostraram, ali é o nosso banheiro, aqui é a nossa cozinha, morando ali na rua. A banheira está ali, que era o chafariz. Era o chafariz, e nós apresentando no quintal da casa deles, assim, então foi incrível, assim, todo o palco teve experiências maravilhosas que a gente viveu e que está marcado já, está aqui no nosso corpo, não tem mais como tirar a experiência que a gente viveu.